Bomba, bomba, bomba. Alô, galera da tarde. Galera da tarde, né? Vai jogar dura aí agora com o prof. Guardar essa decisão aí do STF. Perceba bem, né? Esqueci da musiquinha, né? É. Joga duro. Tá na área já? Você já está na área aí? Bacana, né? Fica aqui só quebrando o seu galho. É, bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Tá sem áudio? Não, tá sem áudio? Tá sem áudio ou não, né? Tem áudio aí? Tá não, tá com áudio. É, bomba, bomba. Áudio normal, áudio normal. Só não tem música, né? Porque tá acostumado a entrar com a musiquinha. Eu esqueci. Como eu tenho que jogar duro, não vai dar tempo para colocar a musiquinha aqui. Beleza? Tranquilo. É isso aí, né? Bacana, bacana. Joga duro, tema top, né? Ceará, Alfa Zulu. Legal. Sempre jogando duro. É isso aí. É isso aí. Eu vou te chamar no Perceba, né? Vou te chamar no Perceba porque, veja, eu tenho que jogar duro aqui. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Live bombando, né? Uma hora dessa. Bacana. Na retransmissão da live de ontem, tema polêmico. A Bahia te espera. Alô, Bahia. Joga duro. Pessoal, o que acontece? A decisão ontem da primeira turma do STF. Veja, uma decisão que não é vinculante, tá certo? Primeira turma aí por maioria. Entendendo, né? Um caso concreto, eu vou analisar o caso concreto aqui. Primeiro eu tenho que comentar acerca de uma decisão anterior do STF, tá? Depois eu vou analisar o caso concreto. Afastando, né, prisão preventiva por visualizar a ausência, né, dos pressupostos, né, por constatar, melhor dizendo, por constatar a ausência dos pressupostos previstos na legislação processual penal, né, lá do artigo 312, 313. E veja, o ministro Luiz Barroso, né, ele foi além, né, além de verificar a ausência dos pressupostos, analisou a tipificação do aborto, né, na órbita ali dos 3 meses, né, dos 3 meses de vida do nascituro. Legal, então? Bacana, né? Bacana. Bacana não, né? Tema quente. Bem, antes de mais nada, eu quero falar com vocês, eu já tinha feito uma live quando o STF enfrentou a questão da anencefalia. Veja que quando o STF... Professor do meu coração, vamos jogar duro, vamos. Quando o STF enfrentou a questão da anencefalia, perceba, na DPF 54, não é isso? Na DPF 54, salvo engano, isso, DF. Veja, qual foi a decisão do STF naquele caso, tá? Para você não fazer confusão com essa decisão agora. Veja que o STF, ele lançou mão, tá, da Lei 9434/97. A Lei 9434/97 é aquela lei, perceba bem, que normatiza, né, lá o transporte de órgãos e tecidos. O que o STF falou? Olha, quando é que uma pessoa é considerada juridicamente morta? O STF nesse sentido. Quando é que uma pessoa é considerada juridicamente morta? Eu estou falando da anencefalia para depois entrar aqui no outro caso, beleza? Veja que, com base na Lei 9434/97, uma pessoa considerada morta, não é isso? Com a cessação das atividades cerebrais. Bem, e aí o STF falou o seguinte, perceba, se eu tenho um feto, né, que ele não tem essas atividades cerebrais, perceba, veja, eu não posso falar em vida juridicamente. E se eu não tenho vida juridicamente, perceba, os procedimentos, né, veja, para cessar aquela gravidez, na verdade não se trata de aborto, porque eu só posso ter aborto quando eu raciocínio com vida, não é isso? Crimes dolosos contra a vida, não é isso? Eu só posso ter aborto quando eu começo a raciocinar
com vida. Então, quem tem aquele feto, né, veja, portador da anencefalia, perceba, ele não tem atividades cerebrais, ou seja, ele é um natimorto. Então, o que eu tenho aí é antecipação de parto. O STF, antecipação terapêutica, né, dizendo, tá? Antecipação terapêutica do parto daquele feto. Então o STF entendeu o seguinte: olha, aí eu não estou analisando a possibilidade de aborto, não, porque não há nem que se falar em aborto, né? Não há nem que se falar em aborto. Estou falando da anencefalia, não entrei ainda, né? Eu estou desenhando. Quem é que está entendendo que eu estou desenhando? Estou falando de um outro caso, né? Para demonstrar para vocês que uma coisa foi uma decisão anterior do STF e agora é uma outra decisão. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Porque já tem, né, isso. Eu não estou fazendo confusão, são contextos diferentes. Entenderam a decisão? Então, para o STF, veja, quando ele julgou a questão da anencefalia, veja, ele falou o seguinte: olha, eu nem vou tratar, não estou aqui tratando da possibilidade do aborto ou não, porque juridicamente não tem vida. Entenderam ou não? Então não há que se falar em aborto. Foi a decisão do ADPF 54/DF de 12/4/2012. Entenderam ou não? O anencéfalo para o STF era um natimorto. Então não posso abortar, né? Veja, aborto natimorto, não. Entenderam ou não? Bacana. Isso, anencefalia. Bacana. Legal. Bem, essa é uma questão. Beleza? Essa é uma questão. Tranquilo. Fala assim: professor, eu já entendi essa questão da anencefalia. Eu quero saber agora, dessa decisão da agora. Aí eu vou entrar na decisão. Beleza? Vou entrar na decisão de ontem. Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Então, veja, para o STF, inclusive, não era possível o aborto eugênico. Não é possível o aborto eugênico, ou seja, aquele aborto que decorre de deformidades naquele feto. Entenderam? Deu para entender? Bacana, entendido. Bem, o aborto, né? Tratei aqui do aborto do anencéfalo, beleza? Tratei qual foi a visão do STF por ocasião do julgamento da DPF 54/DF. Ele entendeu que, na verdade, não há que se falar em vida, porque há uma cessação das atividades cerebrais e, conforme a Lei 9434/97, quando eu tenho uma cessação das atividades cerebrais, perceba bem, eu não tenho vida juridicamente. Então, na verdade, o que ocorre é uma antecipação terapêutica do parto. Joguei muito duro e não há que se falar em aborto quando eu tenho anencefalia. Deu para entender isso? Bem, entendi. Bem, então vamos lá. Perceba bem que artigo 124 menciona o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Artigo 124. Bacana? Artigo 124. Ele falando lá, não sei o que, jogou duro demais. Então, perceba, né? Estou tentando progredir agora. Isso, estou tentando progredir. Eu tenho que desenhar, porque cai uma questão dessa, uma discursiva na sua prova, filho, você vai desenhar, vai falar da questão da anencefalia, você vai demonstrar a progressão, né, da concepção lá do STF em relação ao aborto. Entenderam ou não? Você vai estar demonstrando que você conhece. Né? Vou demonstrar que o julgado da DPF 54 a decisão tomou um outro contorno do que essa que foi dada na data de ontem. A que foi dada na data de ontem é um contorno completamente diferente do que foi daquela decisão da DPF 54. Porque na data de ontem, eles já raciocinaram sim com vida. Já raciocinaram com vida. Veja, né? Bem, naquela do ADPF 54, a STF deu uma contornada e autorizando, entendendo? Não há que se falar em aborto, porque não tem atividades cerebrais. Lei 9434/97, veja, ele é considerado juridicamente morto, é um natimorto, então, na verdade, é uma antecipação de parto. Não há que se falar lá no 124 ou no 125, não é isso? Só que na data de ontem a situação evoluiu. Vamos lá, então. Veja, perceba, te chamo no perceba, e digo o seguinte, né? O artigo 124 menciona o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque.
Veja, eu vou te chamar no Perceba porque se a vítima, né, ela bate na barriga ali para provocar o aborto, responde no 124. Se ela tem auxílio, veja, se ela está agindo em coautoria, né? Veja aí uma pessoa praticando os atos executórios ali, batendo na barriga dessa vítima, ela consentindo, né? Veja, ela consentindo, ela também batendo, mas a pessoa bate também. Veja, nessa situação, eu tenho aqui uma exceção pluralista, a teomeria monista, né? Veja, aquele que pratica, né, os atos executórios com consentimento da vítima, vai responder no artigo 126, que é provocar aborto com consentimento da gestante. E a gestante, lá no 125. Veja que eu tenho a questão lá do aborto, né, decorrente de estupro, a possibilidade do médico praticar esse aborto, não é isso? É o aborto permitido, né? Veja, perceba no que eu vou falar. Se a vítima chega no médico e fala para o médico, olha, questão seguinte, eu fui vítima de estupro, não é isso? Eu fui vítima de estupro. E aí o médico, ele vai e pratica esse aborto, essa pessoa, né? Essa mulher, ela vai responder por quê? Induziu o médico a erro. Ela vai responder por autoaborto, porque o médico induzido a erro foi mero instrumento. O médico induzido a erro foi mero instrumento. Beleza? Tranquilo, né? Deu uma contornada, puxei, linkei, e aí você já está ligado. Bacana, 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 né? Tá, vamos lá então. O que ocorreu, pessoal? Veja que 5 pessoas foram presas em flagrante, tá certo? Veja, pela prática do aborto consentido, beleza? E formação de quadrilha. Bem, o juiz de piso entendeu, né? Regular o flagrante, mas veja, concedeu a liberdade provisória, dizendo o seguinte, olha, trata-se aí de um crime de médio potencial ofensivo. O Ministério Público do Rio, perceba, recorreu e no TJ do Rio conseguiu a decretação da prisão preventiva dessas pessoas, sob o fundamento de que, veja, reiteração, né, o comprometimento da ordem pública, a possibilidade também de se furtar da aplicabilidade da ação penal, e essas pessoas foram presas preventivamente. Perceba bem que a defesa recorreu ao STJ, e o STJ diz o seguinte, olha, eu entendo, né, que há sim a presença dos pressupostos da prisão preventiva e vou manter a prisão preventiva, o STJ nesse sentido. E aí, o que ocorreu? A defesa recorreu até o STF, tá? Entrou com HC no STF com pedido liminar. Veja, eu estou agora, né, tá, o pessoal está na ancefalia ali, eu já estou progredindo, eu já estou falando do caso. Falei da ancefalia para fazer links, para você saber numa prova discursiva como você vai jogar duro. Agora eu já estou tratando do caso de ontem, estou jogando duro, para você não fazer confusão. Né? Aí você já está lá na ancefalia, tá, né? Eu já estou aqui, já estou no fato que ocorreu. E aqui eu estou explicando como foi o fato, beleza? Bem, em 2014, veja, em 2014, esse HC foi apreciado. Tá certo? O ministro Marco Aurélio entendeu pelo deferimento da liminar. Deferimento da liminar. E colocou essas pessoas em liberdade. Em 2015, ocorreu o julgamento de mérito. E o ministro Marco Aurélio, ele confirmou a sua decisão em sede liminar. E ele ainda falou o seguinte, olha, tá vendo lá, ó, liberei esse pessoal em 2014, concedi a liminar. Veja, eu estou aqui fazendo meu julgamento de mérito e tenho que falar o seguinte, ó, eles compareceram a todos os atos do processo. Comparecer à instrução processual, então vou confirmar aqui sim, concedendo a ordem. Beleza, foi isso que aconteceu. Bem, o ministro Luiz Barroso, né? Veja, o ministro Luiz Roberto Barroso, por ocasião da sua manifestação, pediu vistas dos autos. Legal, então? Pediu vistas dos autos. Né? Ele, não, eu quero dar uma decisão, e veja, ele falou, né, vou analisar essa questão, se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva ou não, veja, o Código de Processo Penal hoje é o Estatuto das Liberdades Públicas, beleza? Eu vou verificar isso. Mas, além disso, ele foi além. Além disso, o ministro Barroso, além de verificar os pressupostos da prisão preventiva,
né? Veja, ele entendeu que os réus deveriam ser postos em liberdade, veja, não só pela ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Ele falou o seguinte: eu só posso decretar prisão preventiva, né? Ele visualizou, no voto dele ele falou o seguinte: olha, veja, não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, mas eu digo mais, eu só posso decretar preventiva, veja, a lei, né, menciona, quando eu tenho a presença de uma conduta criminosa. E, a meu ver, perceba bem, não há que se falar em crime. E aí ele começou, né, a externar o seu entendimento. Perceba bem que o ministro Barroso ele falou o seguinte, veja, ele disse o seguinte: é importante, claro, não há que se falar que seja irrelevante, né, a vida de um feto. O direito, né, tem que proteger sim essa vida, tanto é, né, que ao dever aí, não há a possibilidade, por exemplo, de uma mãe, né, deixar de se alimentar, não é isso? Mas veja, ele falou o seguinte: olha, mas há uma colisão de direitos fundamentais. O feto, ele tem o direito à vida, mas a mãe, ela tem o direito da sua autonomia, ela tem o direito da sua integridade física, não é isso? Ela tem o direito da igualdade de gênero, e aqui eu vou externar como foi o raciocínio dele. E ele falou o seguinte: o feto tem o direito à vida? Sim, mas perceba bem, a vida dele depende da vida da mãe, né? Nesse sentido. E ele dizia o seguinte: eu não posso falar, né? Veja que, muito embora a visão seja de inconstitucionalidade, mas você tem que entender que a decisão não foi uma decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 124 e 126, não. Não declarou a inconstitucionalidade, não. Veja, a questão ali, você não pode ter um controle de declarar a inconstitucionalidade de uma lei anterior à Constituição, bota um alfa Zulu. Alfa Zulu. Agora entra em inconstitucional. Porque o juízo ali é de recepção, se o 124 e 126 foram recepcionados ou não. Tudo bem, né? Se eles são compatíveis ou não. Isso é isso de não recepção. Não há que se falar, né? Veja, não poderia nessa decisão declarar inconstitucionais. Legal? Bacana. Legal. Então, veja, o ministro Luiz Barroso, em seu voto, né, se vocês me permitem, está aqui. Ele falou o seguinte: olha, essa questão de violar, essa questão de criminalizar o aborto, veja, e aí ele, né, citou o direito comparado. Ele falou o seguinte: olha, inclusive como, por exemplo, nos países democráticos como Canadá, né, Estados Unidos, França, veja, Espanha, veja, a interrupção da gravidez até o terceiro trimestre não configura aborto, né? Veja, não é criminalizada, melhor dizendo. E aí ele, né, citando o direito comparado. Bem, ele mencionou que essa criminalização do aborto, até, né, ocorrida aí no âmbito do primeiro trimestre, ofende a autonomia da mulher. E ele dizia o seguinte: olha, a criminalização viola, em primeiro lugar, a autonomia da mulher, que corresponde ao núcleo essencial da liberdade individual, protegida pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A autonomia expressa a autodeterminação das pessoas, isto é, o direito de fazerem suas escolhas existenciais básicas e de tomarem as próprias decisões morais a propósito de um rumo de sua vida. E ele diz: como pode o Estado, isto é, um delegado de polícia, um promotor de justiça ou um juiz de direito, impor à mulher, nas semanas iniciais da sua gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de pensar, de ser, pensar e viver a própria vida. Né? Então, veja, ele diz o seguinte: olha, não pode o Estado, né, violar a autonomia da mulher. Primeiro, né, citando lá os fundamentos. Veja, então, veja, seria uma ofensa a um direito fundamental da mulher. E ele ainda dizia o seguinte: a ofensa ainda à integridade física da mulher.
né? Há ainda, veja, a integridade física da mulher. Mas pode o Estado violar o direito do nascituro? Perguntou o Felipe Tenório. Felipe, mas aí é o ministro, tá? Ele, né, veja, analisando a colisão dos direitos fundamentais, o direito do nascituro e o direito da mulher. Entenderam ou não? Entenderam? E ele ainda diz, o nascituro depende da mulher, da vida da mulher. Então, no raciocínio dele, né? E veja que ele ainda falou da violação da integridade física e psíquica da mulher. Dizendo o seguinte, olha, a mulher que mantém uma gestação indesejável, veja, né, isso causa uma depressão, né, afeta a sua integridade física, né, afeta a sua parte psicológica, né? Então, ele entende ainda que há violação à integridade física da mulher, dizendo o seguinte, a integridade física é abalada, porque é o corpo da mulher que sofrerá as transformações, risco e consequências da gestação. Aquilo que pode ser uma bênção quando se cuide de uma gravidez desejada, transmuda-se em um tormento quando indesejada. Ele falou o seguinte, olha, quando a gravidez é desejada, ok, mas quando aquela gravidez é indesejada, veja, causa uma depressão na mulher, afeta a sua parte psicológica, ou seja, ofende a integridade da mulher. Entenderam? Né? Bem, e não terminou por aí não. Veja, quanto ao direito também da reprodução, né? E ele fala o seguinte, há uma violação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Também entendendo. E continua, ministro. A criminalização viola também os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que inclui o direito de toda mulher decidir sobre e quando deseja ter filhos, sem discriminação, coerção e violência, bem como de obter o maior grau possível de saúde sexual e reprodutiva. Veja, ele diz o seguinte, quando analisando aqui, né, ele fala o seguinte, esse direito de reprodução é um direito da mulher, né? Ela vai exercer, né, veja, de acordo com a sua vontade. Não pode o Estado forçar a mulher a reproduzir. Entenderam ou não? Bacana, né? Tá entendendo aí, mais ou menos, como foi a concepção? E aí, ele ainda lançou mão do princípio da igualdade de gêneros. Entendeu? Não adianta eu chegar aqui, que agora o aborto, que o STF... Não, filho, aqui eu tô te colocando, né? Os fundamentos. Bacana para você entender. Ele fala o seguinte ainda, olha, ocorreu uma violação à igualdade de gênero. Ocorre uma violação à igualdade de gênero. Por quê? Porque, perceba bem, quem é que passa pela gravidez? É a mulher e não o homem. Entenderam ou não? E não o homem. Veja, quem passa por toda aquela fase, né? Veja, é a mulher e não o homem. Então, você não pode forçar, né, a mulher a manter uma gestação. Você ofende o princípio da igualdade. Então, quando você abre uma possibilidade dela manter aquela gestação ou não, veja, você, né, está dando um tratamento, veja, mais igualitário em relação ao homem, porque o homem não passa por essa fase. E ele disse o seguinte, na medida em que a mulher que suporta o ônus integral da gravidez, e que o homem não engravida, somente haverá igualdade plena se a ela for reconhecido o direito de decidir acerca da sua manutenção ou não, ou seja, manutenção da gravidez. A propósito, como bem observou o ministro Carlos Aires Brito, né? Valendo-se da frase histórica do movimento feminista. Aí ele diz o seguinte, se os homens engravidassem, não tenho dúvida em dizer que seguramente o aborto seria descriminalizado de ponta a ponta. Então, veja, ele lançou mão também do princípio do princípio da igualdade de gênero. E ainda mencionou o seguinte, essa questão de criminalizar o aborto cria uma discriminação social. Cria uma discriminação social por quê? Porque ele fala o seguinte, quem é que acaba procurando essas clínicas clandestinas? Quem? A mulher, né, que figura numa situação de pobreza.
E essa mulher que acaba buscando essas clínicas clandestinas, perceba, veja, ela é mais passível de que ocorra o óbito, lesões graves, não é isso? Então, desde o momento que o Estado acaba criminalizando essa conduta, há uma discriminação. Há uma discriminação por quê? Porque, veja, é o Estado punindo aquela pessoa que tem poucos recursos. Porque quem tem recurso, tá certo? Quem tem recurso, veja, acaba buscando essas clínicas particulares, que acabam fazendo realmente, mas faz de uma forma segura. Entendeu? Muito embora seja uma conduta criminosa, mas faz de uma forma segura. A mulher pobre, ela não vai buscar a Dona Maria que tem Citotec. A mulher pobre, ela vai buscar a Dona Maria que tem o Citotec lá para dar um jeito. Entendeu? Deu para entender? Luiz Barroso, né? Bem, e ainda, veja, ele ainda lançou mão no princípio da proporcionalidade, dizendo o seguinte, veja, o Estado tem que adotar medidas, né? O Estado tem que adotar medidas para evitar práticas dessa natureza, né? Com educação social, com educação sexual, não é isso? Veja, o fomento à adoção dos métodos contraceptivos, não é isso? A orientação. Não pode o Estado, ao invés de tomar essas providências, querer criminalizar a conduta. Ou seja, utilizar um direito penal máximo, uma hipertrofia do direito penal. O direito penal deve ser mínimo. Né? Veja, o tipo penal, quando ele é criado para evitar determinadas condutas. Ele fala o seguinte, o Estado pode evitar o aborto de outra forma, não precisa criminalizar. Como? Educação sexual. Então não é proporcional dar uma roupagem criminosa à conduta do aborto. Deu para entender? Como ele raciocinou com o princípio da proporcionalidade? Ele entendendo que seria desproporcional. Entenderam ou não? É desproporcional. Né? Bem, no seu voto ainda ele citou a DPF 54, falando que o código é de 40, e na DPF 54 o STF já tinha tomado aí um contorno, né, no sentido da descriminalização, mas eu tenho que alertar ele que na DPF 54 o STF tirou o aborto de lado e veja, e raciocinou com a lei 9434/97. Né? Mas aqui ele jogou, olha, inclusive lá na DPF 54, na questão da anencefalia, veja, o próprio STF já estava tomando, né, posições nesse sentido. Entenderam ou não? Então, esses, em apertada síntese, né, foram os argumentos utilizados lá pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O que ele fez? Ele entende que sim, a vida do nascituro é importante, mas ele entende que ocorreu uma colisão de direitos fundamentais. Entre as colisão de direitos fundamentais, ele entende que deve prevalecer o direito da mulher, o direito à sua autonomia, o direito à sua integridade física, o direito da igualdade de gênero, e que seria desproporcional dar uma roupagem criminosa à conduta do aborto. Por quê? Porque o Estado pode evitar o aborto de outras formas, não é isso? Ou caso seja necessário, veja, fazer com que isso seja mais seguro, né? Que a mulher não acaba sendo vítima, por exemplo, de lesões graves, não acaba aí ocorrendo óbito dessa mulher, entenderam ou não? Então, isso, ele falou o seguinte, como o código é de 40, há necessidade de uma interpretação conforme. Ele deu uma interpretação conforme a Constituição atual. Legal? Bem, então veja, contextos diversos. Porque aqui a primeira turma entende que há vida, entende que né, que a vida, aqui você tem a questão da vida, né, a interrupção da vida, aqui tem vida, beleza? Mas que esse interrompimento da vida, na colisão de direitos, veja, deveria prevalecer o direito da mulher. Perceba, a maioria seguiu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, tá certo? Foi por maioria, beleza? Foi por maioria. Então, pessoal, nada de loucura. No lucrino pleno se elege. O aborto continua sendo criminoso? Claro, filho. Tá certo? Tá certo? Não saiu uma lei ainda para revogar o tipo penal.
Não há que se falar que a decisão do STF constitui um aborício crimes. Cuidado. Cuidado. Na decisão, veja, entendendo que não ocorreu a recepção do 124, do 126, né? Porque já que você não pode punir a mulher, veja, também não seria razoável punir aquele que pratica os atos executórios ali, vamos supor, numa questão de aborto consentido. Entendeu, não? Então é isso, né? Essa é a pegada do Aulão Pará no dia 17 de dezembro, né? De 2016 agora, né? 17 de dezembro, né? O time tá forte. Essa é a pegada que a gente vai fazer lá e essa é a pegada que eu vou fazer em Goiânia. Beleza? E essa é a pegada que eu vou fazer em Goiânia. Também, bacana, a questão aí foi de não recepção do 124 e 126. Tá? Não há que se falar em controle de constitucionalidade, veja, é de uma lei anterior, né? Lei anterior à Constituição. Ou ela foi recepcionada ou não. Bacana? Então, tem que jogar duro. Tem que jogar duro. Você vai jogar duro comigo lá. Então, foi uma interpretação conforme a Constituição. Você vai jogar duro comigo porque, veja, direito constitucional, professor Bernardo Gonçalves. Direito tributário, professora Josiane Minardi. Direito empresarial, professor André Santa Cruz. São eles mesmos, donos, são autores daquelas obras, né? Bacana. O mais fraco, direito, legislação penal extravagante, Ailton Zucchi. E jurisprudência, comigo também. Beleza? Direito administrativo, professor André Barbieri. Medicina legal e direito penal parte geral, professor Marcos Montes. Direito eleitoral, professor Alessandro Costa. Direito processual penal, professor Júlio César Matos. Eu montei uma equipe muito forte para Goiânia. www.adelante.net.br. Além disso, nosso aulão dia 17, agora daqui a 2 semanas lá no Pará. Bacana? Lá no Pará a gente vai jogar muito duro no Pará. Estou preparando um material muito top aqui. Beleza? www.adelante.net.br. Nós temos vagas ainda para o Pará. Beleza? Nós temos vagas ainda para o Pará. Legal? Vamos jogar duro, fecha com a equipe Adelante, www.adelante.net.br. Legal? Bacana. Pessoal, então, o que eu queria falar para vocês, cuidado, professor Cristiano Gonzaga também, né? Professor Cristiano Gonzaga também, tanto no Pará como lá em Goiânia. O que eu queria falar para vocês, cuidado então, né? Veja que nós analisamos 2 contextos fáticos diferentes, não é isso? Então não pode estar fazendo confusão. Ah, mas não já tinha decidido? Ah, mas não já tinha decidido na cefalia? Mas e agora? Como é que... Não foi nada disso. Tá certo? Não foi nada disso. E agora a gente está aqui, entramos aqui na Pedra de Toque. Beleza? É claro, né? Eu só fiz aqui um resumo. Fiz um resumo. Bem, da decisão aqui do ministro Luiz Roberto Barroso, então ele entendeu pela revogação, tá? Da prisão preventiva e, além disso, pela tipicidade da conduta. Tá? Porque e aí, utilizando os fundamentos dele, entendeu que, veja, o 124 e 126 poderiam figurar como objetos de recepção por parte da Constituição Federal. Bacana? Justamente porque há ofensa a direitos e garantias fundamentais, como o direito à integridade física da mulher, como o direito da autonomia da mulher, como o princípio da igualdade de gênero, não é isso? Como o princípio da autodeterminação, já falei, né? Deixa eu ver se tem algum princípio aqui. Tá. A questão também que seria uma discriminação social, porque a maioria das mulheres que acabam praticando esse aborto e que acabam sendo submetidas a esses processos são pessoas pobres, porque quem tem dinheiro vai na clínica lá top, paga e ninguém fica sabendo de nada. Entendeu? Então o contorno foi isso. Foi esse, entenderam? Então no joga duro, né? No joga duro em apertada síntese, chamando no perceba com uma prova discursiva, né? Você demonstra para o examinador que você conhece como ocorreram as decisões do STF, tá certo? E é isso, tem que jogar duro, pode dar mole não. Tá vendo aqui que eu tô procurando minha musiquinha, né? Porque quando eu tava de jogador assim, aí sim. Bacana? Então é esse o contorno aí. O senhor referendo a decisão em relação ao aborto, cara, não. Em tese não, porque, veja, já há uma flexibilidade em relação, né? O próprio código já possibilita o aborto, nos casos de estupro, não é isso?
chama no, o cara, né? Aí vai lá, chama, não perceba, aí depois não quer assumir o filho. Não é? Não é? Porra, chamou, não perceba, né? Aí tá lá, virou o olhinho, chamou, não perceba. Aí depois, não, tem que assumir. Não é? Chamou, não perceba e depois quer assumir, não pode, né? Jogador e depois... já tem uma relativização do aborto aqui, ó, né? A possibilidade, quando praticado lá no contexto de estupro, o aborto permitido, vai ter que pagar pensão. Tem esse mesmo pensamento, ninguém te obrigou, chamou, não perceba, chama, não perceba, todo mundo gosta, né? Perceba bem, aí ouviram os olhinhos lá e tal, mas aí chega na responsabilidade, tem uns remedinhos, não é isso? Ó, o ginecologista lá orienta, toma esse remedinho aqui, mas a vontade de chamar não perceba é maior. Não chega nem na farmácia, é complicado. Repete a antecipação terapêutica do parto na questão da anencefalia. Eu falei, né? Eu expliquei aqui, pega na repetição. Nosso aulão então lá no Pará, dia 17 de dezembro, e também nosso aulão em Goiânia, dia 4 de fevereiro. Vamos bater pesado, porrada seca. Oi, Deus, meu sonho. Tenho assistido suas lives, mas sou seu fã. Valeu, meu irmão. José Bonifácio, joga dura. Tem vaga ainda em Goiânia? Tem que correr lá no primeiro lote. www.adelante.net.br. Valor, tem que ir lá no site. Eu acho que tá R$ 99,90. Tamo junto, Zuco. Forte abraço, valeu. Delta Fico, não vi. Valeu, professor, agregando conhecimento. No site, né? www.adelante.net.br. E o nosso aulão é para CFO e Polícia Militar lá de Goiás. Aqui em Brasília, dia 7 de janeiro. Bacana? Valeu, jogando muito duro, valeu. Ex-combatente. Direto daqui, direto daqui do Griote. Griote joga duro. Abraço para Adelante de Manaus, né? Alô, Manaus, janeiro, vamos fazer uma aula aí, né? Vamos providenciar uma aula aí. Brasília, tô junto. Dia 7 de janeiro, Brasília. CFO, isso. É isso aí. Vamos lá então. Vamos estudar, né? Essa decisão, rapaz. Jogou duro o STF. Primeira turma. Obrigado, senhor. Monte na didática. Não, é porque eu leio aqui. Aí eu jogo na Zuc didática. Mas eu dei uma lida aqui, ó. Fiz aqui meus apontamentos que é necessário falar, entendeu? Aí chamei aqui no Perceba, ó, aqui, ó. Entendeu? Eu dou uma lida aqui, chamo no Perceba. Aí eu primeiro tenho que fazer a sua construção, né, para você raciocinar. Barbieri, meu professor de facul, parabéns pela equipe, vai ser show. Vamos lá então, né? Bacana. Pessoal, valeu, bacana. Vamos lá, jogando duro, né? Jogando duro. Zuc didática pesada, na Zuc humildade. Jogando duro que se vence, é isso aí. Beleza? Sou Adelante focado. Jogando sempre muito duro. Legal, então.